E aí galera, tudo bem com vocês? Vocês devem ter reparado no novo cenário. Pois é esse o cenário que vai aparecer nos vídeos daqui pra frente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Mas o vídeo de hoje não é sobre o novo cenário, e sim sobre o primeiro livro da TBR do mês de outubro que eu li. Notívagas, da autora Juliana Cunha, uma autora carioca, um livro nacional brasileiro, com 14 contos de horror que tem mulheres como protagonistas. Então, se você quer saber o que eu achei de Notívagas e quais foram os meus contos favoritos, eu já vou pedir aqui humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. É isso então, vamos pro vídeo, mas antes fiquem com a intro do canal. Estou de volta mais uma vez, galera, e como vocês puderam ver aí pelo comecinho do vídeo, hoje eu vou estar resenhando o primeiro livro da TBR do mês de outubro, Notívagas, um livro escrito pela autora Juliana Cunha, uma autora carioca, do Rio de Janeiro, que escreveu este belíssimo livro com 14 contos com mulheres protagonizando cenas e momentos de terror e tensão. Esse livro aqui foi publicado pela editora O Grifo. Opa, tá do outro lado, eu tô tampando com a minha mão. O Grifo, tá? É a primeira vez que eu tinha ouvido falar dessa editora, foi a primeira vez que eu ouvi falar. Aqui também tem, tá? E esse livro aqui eu comprei ele lá na livraria que eu trabalhava há alguns meses atrás, em uma super promoção. Eu paguei mais ou menos uns R$ 20 nele, achando que seria uma coisa bem meia boca. A minha amiga até começou a ler ele e achou o primeiro conto interessante, e logo depois eu resolvi comprar para ver se era interessante mesmo. E resolvi, colocar ele na minha TBR desse ano. Eu comprei ele ano passado, se não me engano, foi porque se eu coloquei na TBR, então eu já tinha o conhecimento do livro. Foi ano passado mesmo que eu comprei e resolvi colocar no TBR de outubro e finalmente eu li ele. Inclusive eu peço desculpas para vocês pelo atraso que está sendo esse vídeo, né? Eu consegui adiantar o vídeo da TBR, dos livros que eu leria na TBR, ser no dia primeiro. E aí eu li esse livro e simplesmente esqueci de gravar. Sempre acontece isso comigo. Por quê? Porque minha cabeça faz isso comigo. Sempre acontece isso. Eu sempre esqueço de gravar os vídeos da TBR. Mas, antes tarde do que nunca, então vim resenhar esse livrinho aqui pra vocês. Bom, então no livro Notívagas, como eu tinha comentado com vocês, nós vamos ter 14 contos de horror protagonizados exclusivamente por mulheres, tá? A capa do livro, ela já tem um pouco desse indício, né? Já tem aqui uma mulher com umas chamas, com fogo embaixo, uma lua cheia bem lá atrás. A parte de trás, se vocês quiserem pausar o vídeo para ler, tá? Eu, de qualquer jeito, vou acabar lendo para vocês, tá? Uma jovem virgem que lida com uma gravidez improvável e brutal, uma mulher sozinha numa noite de carnaval que vai dançar no inferno. Essas e outras histórias presentes nesses 14 contos de horror protagonizados por mulheres encontrarão como cenário a noite e os delírios e barbáries que nela se escondem. Em meio a pesadelos, violências e manifestações sobrenaturais movidas pela escuridão, Notívagas encara os terrores que assombram as mulheres ao longo de séculos, desde relacionamentos falidos, corpos violados, morte e religião. Foi a premissa que eu tive quando eu comecei a ler esse livro aqui. E, gente, sim, ele tem 14 contos, bem pesadinhos, tá? Tem vários deles que eu fiquei, tipo, com asco, com vontade de vomitar durante a leitura. Mas, dentre 14 contos, 4 deles foram meus favoritos, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Brevemente, porque vocês sabem que eu costumo falar demais nos vídeos. Então, para o vídeo não ficar muito comprido, muito longo, eu vou falar brevemente sobre cada conto e por que eu achei ele tão interessante assim. Bom, o primeiro conto que eu vou contar pra vocês, o primeiro conto que eu vou contar é de matar, né? O primeiro conto que eu vou falar pra vocês é o conto chamado A Devoradora. É o primeiro conto do livro e ele tem uma média de 8 páginas. Na verdade, eu não sei nem se é uma média, eu acho que é literalmente 8 páginas, tá? Deixa eu dar uma conferida aqui. Exatamente, são 8 páginas. Vai da página número 11 até a página número 19. Em A Devoradora, a gente vai ter uma protagonista que tem um namorado e eles nunca fizeram sexo, né? Eles nunca transaram. Só que de um dia para o outro ela começa a sentir náusea, ânsia de vômito e tontura. Ela faz um teste de gravidez e descobre que deu negativo. Ou seja, ela não tá grávida, né? Até porque seria impossível ela ter engravidado sem ter feito sexo com o namorado dela e nunca ter feito sexo na vida dela antes disso. Só que começa a passar alguns dias e a barriga dela começa a crescer. Ela começa a ver que realmente tem alguma coisa ali dentro dela, né? Alguma vida sendo gerada dentro dela. Começa a passar os dias, ela termina com o namorado porque ela fica totalmente preocupada e nervosa com a situação, faz vários testes de gravidez e descobre que não tá grávida ainda. Quando numa noite, de repente, ela cospe
Sim, ela vomita um feto. Esse feto, ele é todo defeituoso, ele tem uma cabeçona, ele não tem olhos, ele tem uma boca que parece uma boca de um dementador saído diretamente de O Prisioneiro de Azkaban lá de Harry Potter. Ela fica putaça com aquilo, ela fica com nojo, com asco e decide dar um fim naquela vida miserável que ela gerou. E ela simplesmente devora a criança, dando nome ao conto do livro A Devoradora. Ela pega aquele feto, mais ou menos tem esse tamanho, mais ou menos, né, pelo que o livro conta, e começa a devorar e a comer braços, pernas, cabeça, órgãos. Ele é um conto muito doido, muito grotesco, que me fez sentir assim, cara, o que tá acontecendo aqui? Juliana Cunha, autora, o que tu pensou para escrever esse conto? Não desmerecendo ela, não dizendo que é ruim, porque esse conto é um dos melhores do livro, sem dúvida nenhuma. Logo depois a gente tem um conto chamado A Joia, onde uma menina praticamente coleciona fios de cabelo, dentes, unhas ruídas, panos e guardanapos sujos de sangue em uma bolsa que ela leva para todos os lugares. Quando essa menina é descoberta, ela fica muito puta, ela fica muito braba e decide cometer assassinato, né, pela pessoa que revelou o grande segredo obscuro dela. Esse conto ele é bem curtinho, ele tem 8 páginas, menos que o conto anterior, mas ele é um conto muito rápido, de uma fluidez muito boa e muito ligeira, sabe? Ele acontece, tipo, direto as coisas assim, não tem um intervalo de tempo entre não acontecer alguma coisa e acontecer. Só vai acontecendo e tu fica, tipo, muito instigado a ler o conto. Ele foi um meu segundo conto favorito do livro todo. E, cara, é bizarro o que acontece no final desse conto. Meu terceiro conto favorito do livro Notívagas é o conto chamado Carta ao Diabo. Esse conto, uma mulher está prestes a se casar e recebe uma carta um pouco desafiadora, falando que o marido está traindo ela, que tudo vai dar errado, que ela vai morrer antes do casamento se concluir. Ela fica muito curiosa com isso e começa a investigar quem escreveu essa carta. Só que essa carta está escrita em uma letra muito antiga, como se estivesse escrita em latim. E ela começa, né, como ele disse, a investigar quem pode ter escrito essa carta e mandado para ela, quem fez essa brincadeirinha de mau gosto. O final desse conto é simplesmente surpreendente e, cara, eu jamais imaginaria. Jamais. Agora, por último, mas não menos importante, a gente tem um conto que contém 11 páginas, é o maior do livro, tá? Ele chama Pedaço de Carne. Nele tem uma menina que ela tá ali perambulando durante a noite em uma rodovia bem pouco movimentada e ela dá de cara com um bar. Entrando nesse bar, ela vê vários homens bebendo e fumando e ela resolve, né, comer alguma coisa porque ela tá faminta. Ela descobre que o bar serve carne humana. Ela fica extremamente chocada, mas ao mesmo tempo muito interessada no assunto. E ela começa a perguntar se eles aceitam, né, que ela trabalhe, né, ali, se eles aceitam contratar ela pra trabalhar. Cara, tipo, tu acaba de descobrir um bar que vende carne humana. A primeira coisa que tu faz é perguntar se tem trabalho, né? Vai entender. Esse é o conto mais doido e o conto mais divertido, na minha opinião, porque ela vai entrando em cada cômodo e aí a gente vai vendo ali as pessoas que estão ali amarradas, as pessoas que estão sendo servidas na mesa, né, praticamente, tipo, filé mignon de ser humano. E essa menina, ela não tem nem um pouco de nojo. Tanto que a primeira cena, a cena mais bizarra desse conto, que se não me engano é o penúltimo conto, é quando ela tem que carnear uma pessoa na frente de uma plateia. Então tem uma pessoa deitada na maca e ela simplesmente está com um pedaço de faca, um facão, né? Cortando os pedaços das pessoas que ainda estão vivas. Cara, isso é bizarro, mas é muito bom, tá? Eu devo ter algum problema mental por gostar disso? Será? Digam nos comentários, por favor. E encerra, né, esse conto com ela brindando com a patroa dela, tomando um cálice de sangue, fazendo referência ali ao cálice de vinho que se bebe durante as missas. É bem pesado, mas muito interessante e muito divertido. A nota final que eu dou pro livro Notívagas, da autora Juliana Cunha, é 4 estrelas, tá? Por que 4 estrelas tu gostou tanto dos contos, Vicente? Porque são 10, não, são 14 contos no total. E eu gostei de 4, tá? Gostei entre aspas porque tipo, foram meus favoritos. Mas eu favoritei 4. Eu não favoritei nem a metade deles. Então eu acho que faltou alguma coisinha ali. Faltou mais contos serem tão interessantes quanto esses 4 foram pra mim. Mas o livro é muito bom. Quase cheguei ele em 4,5, 4 estrelas e meia.
mas eu me decepcionei bastante com o conto que dá título ao livro, Notívagas. Ele é o último conto, tá, gente? Com esse nome, Notívagas. E eu achei que ele teria que ser o maior conto de maior destaque, de maior interesse, né, para despertar para o leitor. Só que eu não achei isso. É esse conto aqui, ó, Notívagas. Não achei. Achei outros contos bem mais interessantes que esse. Então, por isso que a minha nota final para o livro é 4 estrelas. Bom, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado dele. Se gostaram, já sabem o que fazer, galera. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem ligados que logo mais vai sair um vídeo extra aqui pra vocês. Eu já tô pensando em gravar. Talvez eu grave hoje mesmo, ainda depois desse aqui, né? Se eu conseguir editar e postar o vídeo. Enfim. Logo depois vai sair o segundo Lidos da TBR, depois o Desencalhando, depois mais vídeo extra e depois Lidos do mês. Cara, esse mês eu vou fazer várias coisas legais pra vocês aqui com o tema Halloween, tá? É isso então, gente. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo.